Vamos lá? No último programa do Terra Incógnita, eu comecei a fazer o que eu chamei de Ronda dos Sebos. Expliquei também para vocês que não vai ser uma coisa tão frequente, não tenho ideia se vai ser frequente, e não foi exatamente uma Ronda dos Sebos, né? Foi uma banca que eu passei lá na feira de antiguidades do Bexiga e vi falei para vocês, mostrei aqui uma pá de pockets aqui bacanas, né? Aqui são alguns de um bocado, e fiquei muito feliz com a compra, né? Alguns autores eu já conhecia há muito tempo, mas nunca tinha lido. Então eu vou falar mais um pouquinho aqui, nesse segundo programa, dessa batelada de pocket que eu comprei. Hoje eu vou me deter num dos autores que eu encontrei aqui no sebo, e que é um dos meus prediletos, sempre foi. Eu tinha falado no outro programa dos Big Three, né? Asimov, Bradbury e Clarke no Brasil, e Asimov, Clarke e Heinlein nos Estados Unidos, e na Inglaterra, se não me engano. Mas tem um autor que foi da geração do Asimov, fez muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente. Aqui foi publicado, houve algumas publicações dele. E ele teve no Brasil em 1989, tive a felicidade de conhecê-lo e bater um papo com ele. Ele se chamava Frederik Pohl. Frederik Pohl morreu com mais de 90 anos, é um autor que seguiu a escrita, né, dos autores de ficção científica de modo geral. Quase todos os autores clássicos, né, da geração dele, a exceção feita ao próprio Asimov, né, que morreu relativamente jovem, acho que 72 anos, se eu não estou enganado. Mas o Asimov hoje em dia, né, se ele morreu, hoje em dia se sabe porque morreu em decorrência do vírus HIV por uma transfusão de sangue contaminado, infelizmente. Se não fosse isso, provavelmente o Asimov teria vivido até os 90 anos. Frederik Pohl se juntou a um campo, um grupo de gente conhecida, como eu falei, Brian Aldiss, Brian Aldiss não chegou aos 90, chegou quase aos 90, né? O Jack Williamson também, acho que chegou aos 100, ou pertinho disso. Então tem uma pá de autor bacana que nos deixou já quase completando 3 dígitos de existência. Frederik Pohl não completou esses 3 dígitos, mas completou sim em termos de publicações. Também foi outro que eles publicaram mais de 100 livros. Se contar também edições, coautorias, né, coletâneas de contos. Como eu já falei antes, eles eram muito prolíficos, né? Na verdade, se escrevia naquele tempo livros de 300 e poucas páginas. Esse livro aqui, apesar de ser grossinho, aqui, o papel que a gramatura dele é pesada. Na verdade, Slave Ship, que saiu no Brasil com o título de Nave Escrava, na década de 70, ele aqui tem 148 páginas. Quer dizer, então, realmente é pouquíssima coisa, né? Mas o Pohl também era um autor capaz de cativar a gente com as suas histórias. Uma história que saiu por aqui, eu não sei, saiu em Portugal, eu não tenho certeza se saiu no Brasil, também por uma edição antiga. O primeiro grande clássico do Frederik Pohl se chama The Space Merchants, traduzido como Os Mercadores do Espaço. Eu até hoje acho, já falei isso quando eu fiz faculdade, eu fiz faculdade de comunicação, habilitação em jornalismo. Já conversei muito com colegas na época dizendo que aquele livro tinha que ter sido adotado na habilitação publicidade, porque ele é uma sátira da publicidade. O Pohl, entre muitas outras profissões que ele teve, também foi redator publicitário. E ele escreveu uma sátira, que eu não vou dar spoiler para vocês, mas é um mundo muito louco, é um mundo que antes do livro Make Room, de Harry Harrison, que é um clássico que depois virou o filme No Mundo de 2020, com Charlton Heston, ele já falava de um mundo sem espaço para as pessoas viverem, onde as pessoas se amontoavam. Space Merchants é percebido como sátira, mas tem umas cenas pesadas, como por exemplo, o protagonista, que é um publicitário, ele mora num prédio e vai subir, toda noite ele vai subir as escadas do prédio, e as escadas estão ocupadas por pessoas que não são homeless, que as pessoas não têm mais onde morar. Então você subloca degraus de escadas de prédios para as pessoas morarem. Então é quase como esses hotéis caixão que você vê no Japão, né? Só que imagina, é um degrau de prédio, de andar de prédio. Já começa aquela coisa meio satírica, quase um Monty Python. E a cena realmente engraçada do livro, o único spoiler que eu vou dar, é um momento em que ele se apaixona por uma mulher. Se apaixona não, né? Aquele cara bem prenunciando os yuppies também, né? Então os Mad Men, né? Da série famosa, né? Passada dos anos 60.
Há uma cena em que eles estão num sebo, aí imediatamente eles se separam, cada um vai para uma sessão, e aí daqui a pouco você vê a história narrada em primeira pessoa, e o protagonista diz assim: não, eu estava folheando umas revistas com os clássicos da propaganda, e ela estava lá vendo uma coisa esquisita, um tal de Moby Dick, sei lá, porque para ele nesse futuro cara, nunca leu ficção, né? E não faz nenhum sentido para ele isso. Ele vive no mundo do hiperconsumo. Outra coisa também meio que preconizada pelo Frederick Pohl. Já se falava um pouco disso na época, mas levando-se em conta que esse livro é da década de 50, ele realmente, né, foi um cara bem aguçado na sua percepção. Outro livro dele que ganhou o Hugo e o Nebula no ano de Star Wars é Gateway, publicado em 77 para 78. E Gateway é o primeiro de uma tetralogia. Tá? Foram 4 livros muito legais contando a saga de um cara também numa terra super povoada, muito pobre, e que de repente fazem uma descoberta muito interessante, uma descoberta de um asteroide que oco, e que dentro ele tem centenas de naves espaciais. Naves pequenas, tipo caças desses filmes que a gente vê, tipo Galáctica e tal, que dão para uma pessoa só. Mas eles descobrem, meio que no acidente, que essas naves todas são pré-programadas. Se você entrar numa dessas naves e apertar lá o botão de partida, você vai parar em algum lugar da galáxia. E é uma loteria, você não sabe se você vai voltar ou não. Mas o que aconteceu? Que as primeiras pessoas a usar essas naves, elas foram parar em lugares onde elas encontraram tesouros, pedras preciosas ou metais raros, coisas que eles podiam, ou artefatos alienígenas que eles podiam trazer para a Terra, vender e ficar milionários. Então a história começa com esse protagonista justamente ele trabalhava acho que em mineração, e o cara ganha um bilhete de loteria, né? A loteria do asteroide. Ele vai para o asteroide, aí ele fica um tempo convivendo com o pessoal, esperando a oportunidade de entrar numa das naves. Aí quando chega a vez dele, ele vai e ele consegue tirar sorte grande e fica bilionário. Nem todo mundo consegue. Algumas pessoas vão parar no meio de uma supernova, por exemplo, e evidentemente não sobrevivem, então não conseguem abiscoitar esse prêmio. Mas o legal do Frederick Pohl é que ele não faz desse tipo de coisa o objetivo principal da narrativa. É como se fosse uma estrada em que o objetivo principal é percorrer a estrada. Então, esse cara é um cara que ele não é o machão típico, né, o protagonista, ele é um cara cheio de problemas, parecido com os nossos. E aí eles usam o quê? Eles usam uns holotanques, né, uns tanques holográficos, onde ele, por exemplo, se consulta com um psicanalista tipo Freud, né? E quando ele quer tirar dúvidas de astronavegação, ele se consulta com uma persona tipo IA de Einstein, né? E é tudo muito divertido, os diálogos são brilhantes, o Poe era o mestre dos diálogos. Então você vai vendo que as histórias do cara são muito legais. E você tem muitos outros livros, como eu te falei, eu tive uma época que eu tive a coleção quase toda do Frederick Pohl. Ele tem muitas histórias de universos paralelos. Tem uma história de universo paralelo onde a China toma precedência sobre os Estados Unidos, e a cultura anglo-americana é toda meio chinesa e meio comunista. Mas também envolve o primeiro contato com uma espécie alienígena. E a espécie alienígena vai fazer contato com essa humanidade desse universo paralelo. E o outro livro também, que é da década de 80, que talvez seja um dos livros mais legais, se não o mais legal, de universos paralelos que eu já li, que é o The Coming of the Quantum Cats. Esse livro é um livro que faz exatamente isso. Ele começa com um personagem, com um pessoal, fazendo contato com outros universos paralelos. E o mais bacana ao longo da leitura do livro é que nenhum desses universos é o nosso. Nem os do protagonista que começa o livro. Chega no final do livro e você não vê o nosso universo. Ele não passa nem batido pelo plano da história. E tudo é super gostoso, né? Tô falando de memória, gente. Sei que talvez alguns de vocês já me falaram, uns amigos já disseram assim: poxa, Fábio, você podia fazer um roteirinho e tal. É verdade, eu penso em fazer um roteirinho, mas, como diria Círio Forel, not today. Hoje eu fui mesmo no improviso. Eu quero botar logo esse vídeo no ar, né? A gente está conseguindo, já tem acho que após 3 semanas que eu estou conseguindo fazer aqui 2 vezes por semana, o Terra Incógnita. E
eu estou tentando planejar outras coisas aí para melhorar o programa, tá? Para fazer talvez com um pouco mais de frequência, fazermos outras coisas, melhorar a qualidade do vídeo também, que não está muito legal, reconheço, mas tenha um pouquinho de paciência. Eu acho que as coisas até o fim do ano ou a virada do ano vão melhorar bastante. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo programa.